Bom, vamos lá. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Obrigada por nos acompanharem. Hoje a gente está de novo aqui transmitindo pelo Zoom para o Instagram. Então, a visão é um pouco diferente, vocês vão me ver, vão ver o Carlos um pouquinho. E, para começar, eu já quero apresentar o meu convidado, que é o Carlos Goulart. Ele é engenheiro agrônomo pela UFSCar, é mestre em fitossanidade na agricultura tropical e subtropical pelo IAC. O Carlos está no Ministério da Agricultura desde 2007, onde atuou como auditor fiscal agropecuário, chefe do Serviço de Educação Fitossanitária, coordenador de fiscalização e certificação fitossanitária internacional e atualmente é diretor do Departamento de Sanidade Vegetal e de Insumos Agrícolas. Então, essa é a terceira live de uma série chamada Desafios Regulatórios dos Defensivos Agrícolas. A gente já teve aqui representante da indústria, dos produtores, e agora é a vez da gente ouvir um pedacinho dos órgãos regulatórios que tratam disso no governo. Os defensivos agrícolas, para quem não está acostumado com esse ambiente, eles são aqueles chamados de agrotóxicos, de produtos para proteção de plantas, de produtos fitossanitários, remédio para planta, também são chamados de pesticidas internacionalmente e também de veneno por alguns produtores. Então, Carlos, seja muito bem-vindo. Vou te dar um espaço só para dizer um alô para o pessoal e aí a gente começa com as perguntas. Lembrando a todos que, se quiserem mandar perguntas, coloquem aqui nessa caixinha de comentários, que eu não consigo ler a caixa de perguntas, tá? E assim que der, a gente vai fazendo essas perguntas para o Carlos. Obrigada, Carlos. Eu que agradeço. Boa tarde, Silvia. Boa tarde aos ouvintes, de poder falar sobre os desafios regulatórios que nós temos pela frente nessa área. Bom, então vamos começar. Bom, a gente já falou nas outras lives sobre o rigor nas análises e os longos prazos, mas acho importante a gente falar de novo sobre essa questão para entender a visão do Ministério da Agricultura. Então, primeiro, como que está o processo regulatório brasileiro em termos de rigor, na visão do Ministério? Na nossa visão, o rigor dessa legislação vigente é excepcionalmente alto. Isso a gente vai poder debater ao longo da conversa hoje, esses paradoxos de percepção da sociedade. Como é que pode ser tão excepcionalmente alto e a gente ter essas percepções tão equivocadas ou sobre o que acontece no campo? Então, para a nossa opinião, o rigor é muito alto. A gente pode dizer que está entre os mais rigorosos do mundo? Olha, é muito provocativa essa pergunta. Eu diria, na nossa opinião, que é o mais rigoroso do mundo. E a gente Mas já começou se você perguntar, depende para quem que você pergunta, mas ter 3 órgãos independentes entre si, analisando esses produtos com a quantidade de dados que são solicitados, o Brasil coloca o Brasil no topo da lista, sim. Sem contar que o Brasil é eu não sei se é o único, mas é um dos únicos que olha para a eficiência agronômica, né? Todos os outros olham para as questões ambientais e toxicológicas, mas não olham para essa eficácia no campo, né? Isso é fato. Tem vários modelos regulatórios ao redor do mundo, de agências unificadas que fazem todas as análises. A gente faz a eficiência agronômica, mas fazendo eficiência agronômica com 3 órgãos independentes entre si, de país com bastante relevância na produção agrícola, é somente o Brasil mesmo. Legal. Bom, e qual que é, você falou que tem análise dos 3 órgãos, e qual que é a importância de ter essa análise dos 3 órgãos? É porque esses produtos realmente eles oferecem um risco que precisa ser endereçado e mitigado do ponto de vista ambiental e humano. Ninguém nega isso. Nenhum lugar do mundo nega isso. Ninguém diz que esses produtos não oferecem um risco. Mas ter um risco inerente não significa que não possa ser utilizado. Tanto que ele é utilizado em todos os lugares do mundo. A questão é como que a administração pública analisa, interpreta os dados e oferece uma análise técnica para permitir que esses produtos sejam utilizados no Brasil, com a segurança ao meio ambiente, com a segurança à exposição humana que o Brasil entende que deva ser seguida. Segundo a sua análise,
o fato de estar passando por esses 3 órgãos garante a segurança? O consumidor ele pode consumir com tranquilidade? Não garante a segurança. A gente sempre fala isso. Existe uma diferença entre registro e uso. Não é porque o Brasil tem um sistema regulatório extremamente rígido para que se possa registrar o produto, significa que o uso é correto. Existe uma diferença muito grande entre registro e uso. Todo produto registrado, se ele for utilizado seguindo o rótulo e bula, ele é seguro? Absolutamente. Mas é como todas as outras questões no Brasil, o Código Florestal Brasileiro, extremamente rígido, você tem ainda algumas questões. Você tem que aliar a segurança que o registro dá no Brasil com uma fase que nós estamos discutindo e ampliando a discussão no Brasil, de como fazer o uso seguro, o uso correto. Um Brasil que tem, como todas as outras áreas, uma desigualdade muito grande. Você tem produtores rurais gigantescos, os melhores do mundo, e você tem produtores de agricultura familiar, com pouco acesso à educação, com pouco acesso à tecnologia. Então, você tem que considerar esses aspectos dos produtores para você conseguir trabalhar em capacitação para o uso seguro. Então, a gente sempre fala isso. O registro garante que o produto é seguro se seguido o rótulo e bula. Então, a gente sempre diz isso. O sistema regulatório garante que o produto é seguro se for usado corretamente. Entendi. Você mencionou, e aí eu nem ia tocar nesse assunto, mas eu achei interessante que você mencionou essa questão dos grandes produtores versus os pequenos. E aí fica uma imagem de que o grande está fazendo tudo certo e o pequeno está fazendo errado. Mas a gente não pode afirmar isso, né? Apesar de eles terem mais acesso à informação, os grandes, e os menores terem menos, hoje a gente tem uma ampla conectividade e muita informação disponível para que o uso seja correto e seguro, né? Corretamente. É que a gente sempre diz isso porque nós não podemos passar a falsa mensagem de que no Brasil você não tenha dificuldades e desafios para uso correto e seguro. A gente não pode passar essa falsa imagem, porque aí ninguém vai acreditar no nosso discurso. É óbvio que tem desafios, mas isso significa dizer que todos os pequenos fazem errado e todos os grandes fazem certo? Não. É possível alguém dizer o quanto que é de certo e errado? Não tem evidências disso. O que a gente tem das evidências que nos suportam a dizer que o uso dos produtos no Brasil tem uma qualidade muito boa, ou seja, a esmagadora maioria tem o uso correto, é a muito baixa incidência de não conformidades em limites máximos de resíduos detectados, seja no Brasil, seja em produtos exportados, seja nas análises de multirresíduos que a gente faz. Essas análises, tanto aqui dentro do Brasil quanto lá fora, é um termômetro para avaliar como é que os produtores rurais estão aplicando os produtos. Mas é lógico que, se você for olhar, os produtores de mais baixa renda, ou com dificuldade mais de acesso, até muitas vezes com dificuldade de educação, semi-analfabetos, que é muito comum na agricultura, você tem que ter um olhar, um foco para esses produtores, porque eles vão ter uma dificuldade maior do que o grande para saber lidar com o uso correto, fazer tríplice lavagem, regulagem de bico. Então, a gente não ignora esse fator, mas é sempre bom lembrar, o uso no Brasil é bastante seguro. Ótimo. Voltando à questão dos 3 órgãos, né? Eu acho que todo mundo reconhece que ter os 3 órgãos é importante e que isso confere segurança para as análises, não para o uso, que tem um olhar mais abrangente, mas a gente não pode deixar de olhar para o retrabalho e para a ineficiência que isso traz para o sistema gerado pelo governo, né? Então, a gente tem as empresas que entram com os processos em 3 ministérios em situação diferente, são 3 filas que caminham independentemente, são tempos de análise muito diferentes. E aí você, inclusive, citou a questão da análise multirresíduos, que existem 2. Existe a do Ministério da Agricultura, existe a da Anvisa, que também geram informações diferentes, trabalhadas de forma diferente, que eu acho que é o mais problemático de tudo isso. Como fazer para reduzir esse retrabalho? Aí vamos separar. Eu coloquei na mesma cesta a análise de multirresíduos e o registro em si. Vamos olhar de forma separada, vamos falar de registro. A parte do registro, realmente tem algumas questões que oferecem retrabalho mesmo.
E isso é muito da necessidade de ter governança do sistema de registro, de você ter uma governança da fila, porque cada uma das análises tem um tempo mesmo, inerente a elas. Mas o que a gente precisa enxergar que é o que tem sido feito desde 2015, diga-se de passagem, porque o pessoal vê esses números que a gente tem produzido de registro, eu acredito que a gente não tem observado a legislação ou tem sido menos criterioso. Não é nada disso. O que a gente tem feito é racionalizar as análises administrativamente. Então, se você já analisou aquela rota de síntese daquele ingrediente ativo, ou aquele fabricante com todos aqueles documentos que a legislação, que a lei, o decreto e as normas infralegais encaminham para nós, por que quando alguém for solicitar esse mesmo produto, novamente, você vai ter que fazer a mesma análise, como se você não soubesse aquela informação, como se você já não tivesse analisado exatamente aqueles números. Uhum. Então, a Anvisa tem trabalhado muito nisso, o IBAMA também, o MAPA também, para ter uma maneira de você poder não ter que reanalisar exatamente as mesmas informações. O desafio dessa questão que a gente tem visto até hoje é que a gente migrou do sistema de papel para o sistema digital em 2016. E como nosso sistema de registro é muito mais lento do que deveria, ainda tem muita análise em papel. Como é que a gente está... E tem a questão de você ter o protocolo feito em 3 órgãos. Como é que a administração entendeu como prudente e necessário ter um sistema informatizado que você gerencia toda essa informação e aí os 3 órgãos vão poder trabalhar muito melhor essa questão para poder evitar o retrabalho. Legal. Então, você disse mesmo que tem processos ainda em papel, porque como a gente apurou nas lives anteriores, existe uma perspectiva de até 10 anos para análise, principalmente de produtos novos. Então, talvez só lá em 2026 a gente tenha todos os casos já informatizados. O que é triste, mas eu acho que a gente tem que olhar sempre de forma muito positiva, tem que olhar o copo meio cheio, né? Tá melhorando, já encontramos o caminho, né? Agora, com relação a essa imagem que passa, isso sim é triste, e a gente tem que olhar, tentar mudar essa imagem, né? A indústria e o setor agrícola já olham com bons olhos essa situação e reconhecem uma clara melhoria no desempenho do processo regulatório. Mas todas as vezes que isso chega na imprensa, chega de forma distorcida, dizendo, olha, teve aprovação recorde, e ninguém está olhando para o fato de que as análises estão mais criteriosas e que elas estão... simplesmente pelo fato de estarem olhando de uma forma mais adequada que se está aprovando mais, né? Esse é um dos desafios que a gente sofreu muito no ano passado, em 2019, para mostrar, porque ninguém quer ver o que aconteceu no passado. Por que nós temos esse passivo tão grande de registro de produtos? Então, assim, o sistema tem severas deficiências, 3 órgãos lidando com... Fazem apenas 4 anos que a gente está lidando com os processos digitalmente. Ainda a questão do peticionamento eletrônico ainda não funcionou adequadamente, principalmente no MAPA. Você ainda tem aquela questão do passivo regulatório que ninguém quer falar, ninguém quer olhar, mas nós tivemos lá na década passada, uns 3, 4 anos, em que o número de registros despencou severamente. E a necessidade de uso nunca baixou. Então, você só foi acumulando pedidos de registro. Então, quando você começou a identificar medidas de como racionalizar as análises, e aí uma das grandes questões que foi, no MAPA, a aquisição de servidores cedidos pela Embrapa para analisar os produtos técnicos, que deu maior celeridade, tem um ponto que a gente precisa falar. Os órgãos, especialmente a Anvisa, IBAMA e MAPA, têm uma séria dificuldade de lotação de pessoal para analisar esses documentos. Inclusive, a gente comenta isso com a sociedade. É o tipo de análise que a automação não substitui. Não adianta a gente revisar normas, tornar mais simples, automatizar, ainda precisa de um ser humano analisando aquela quantidade de informações que a gente exige. Existe uma relação homem, quanto mais gente, mais análise a gente vai conseguir produzir. Então, teve um incremento de servidores na área que refletiu nesse incremento de registro que a gente tem visto ultimamente. Você sabe me dizer quantos servidores estão lotados na análise de defensivo, somando os 3 órgãos? Os 3 órgãos eu não sei dizer, eu sei dizer no MAPA. No MAPA são 30 servidores. Quer dizer, se a gente olhar
para os Estados Unidos, tem uma agricultura parecida com a do Brasil, e que tem o EPA analisando, eles têm mais entre 600 e 700 pessoas analisando. Então, ainda que a gente multiplicasse esse número de pessoas do mapa por 3, que seria 90, a gente está muito longe daquilo que seria talvez o ideal. E a gente entende também que não é a realidade do Brasil se comparar aos Estados Unidos nessa estrutura pública, mas daria muito para melhorar, né? Assim, a gente sempre fala, está ruim o sistema regulatório no tempo de entrega de resultado, mas ele tem melhorado gradativamente fazem 5 anos. Então, quando você vê está menos negativo, eu sempre falo assim, olha, a gente está sempre menos negativo a cada ano que passa, isso é muito importante. Então, a gente tem a perspectiva de melhorar os nossos números e de ficar, pelo menos, na mesma velocidade de registro que nossos principais competidores, especialmente a União Europeia, por conta da discussão que tem com a União Europeia, de assincronia de registro, como ela leva 4 anos e ela puxa muito a corda na discussão de perigo, de banimento de moléculas, para você acompanhar o ritmo desse bloco, você tem que estar pelo menos no mesmo ritmo de velocidade deles. E que não é um ritmo de velocidade muito célere, são 4 anos, os outros países são até menos que isso. Então, se a gente conseguir nos próximos 2, 3 anos chegar na mesma velocidade que a União Europeia, a gente já começa a ter uma melhora nessa próxima década agora, 2020, 2030. Sem dúvida, eu acho que traz inclusive previsibilidade, né? E isso está faltando mais do que celeridade. O importante é saber qual é a perspectiva de aprovação e não que seja aprovado tão rapidamente, né? Bom, a gente falou aqui um pouquinho do sistema informatizado, mas além e de número de pessoas, inclusive a Kelly Taschini, ela coloca aqui, mais uma vez é necessário citar a defasagem do número de servidores, vide matéria no site Fique Sabendo em matéria publicada hoje. Eu vou procurar, Kelly, essa matéria. Então, além da questão da informatização e do número de pessoas, onde é que precisa ser melhorado o sistema regulatório? Por incrível que pareça, na legislação. Bom, aí é um capítulo à parte, né? É. A gente discute hoje... Hoje os defensivos têm uma lei que foi feita em 89, numa época que nem existia IBAMA e Anvisa, e apesar do IBAMA e Anvisa serem órgãos reguladores, um decreto de 2002, né, se eu não me engano, e estamos discutindo um projeto de lei que foi feito em 2015, atualizado em 2016, perdão, 2005, atualizado em 2016, e que não sai do papel. Mas é importante reconhecer que muitos pontos daquele projeto já foram implementados em normas infralegais, como as questões da análise de risco, minor crops também tem evoluído bastante, o GHS, tem muitos pontos que ali na lei já foram resolvidos ou melhorados, vamos dizer. Como é que está esse processo legislativo? E existe também uma discussão de que talvez não se precisasse alterar a lei e se pudesse fazer um decreto pelos 3 órgãos, publicado pela Casa Civil, que resolvesse muita coisa. Como é que está essa discussão dentro do governo? Bom, eu discordo veementemente de que não precisa mexer nessa lei. Eu sempre falo que se essa lei fosse hoje discutida sobre os aspectos de boas práticas regulatórias, considerando a análise de impacto regulatório, ela sequer virava lei. Dificilmente viraria lei, pelos erros que não tem precedência em análise em regulação que a gente tem no Brasil. A gente já não... Orgulhosamente, o Brasil, apesar de regular muito, às vezes regular muito mal, hoje eu acredito que essa lei não passaria, de tão ruim que essa lei 7.802 ela é. E aí eu falo abertamente, mas o que é ruim? O erro mais grave, o pior de todos, foi o que é agrotóxico. Esse erro fundamental... Não, é só o conceito do que é. A parte da infelicidade do nome é uma outra discussão à parte mesmo, mas o conceito do que é agrotóxico. Isso é muito ruim. Imaginar que qualquer coisa é agrotóxico. E as pessoas perdem, relativizam isso, perdem de mente isso, mas uma enxada, a gente nunca tira isso de mente, uma enxada para capinar, em vez de você usar um herbicida, você usar uma enxada, você está usando um agrotóxico, porque a lei diz que aquilo é um agrotóxico. E essa lei foi regulada em 2002.
é tão absurda a ideia de que métodos físicos sejam agrotóxicos que sequer o decreto 4074 regula como os órgãos registram o método físico. Eu digo que a minha bota que mata barata no canto da sala pode ser considerada um agrotóxico. Aí eu falo assim, é lógico que tem que mexer nessa lei. A lei prevê um tipo de uso para chamar de agrotóxico, que se alguma empresa pedir para registrar, não tem como registrar porque não está regulado, não tem regulamentação para aquilo. Não pode ser boa uma lei como essa, não dá para você relativizar. Não tem como você... E aí a gente sempre enfatiza, dá para melhorar muito o sistema regulatório com a revisão, com uma proposta de revisão do decreto 4074? Sim, que é o que os 3 órgãos fizeram, a gente fez uma discussão, tem uma proposta de decreto de agrotóxico para ser revisto para análise entre os 3 análises jurídicas, que agora está na fase final para ir para a Casa Civil. Vai resolver muita coisa? Vai resolver muita coisa. Vai resolver os problemas fundamentais da Lei 7.802? Não. Então, assim, a lei precisa ser alterada, sim. Então, precisamos chamar os deputados aqui para colocarem a mão na massa, né? Bom, vamos lá. Para resolver essa questão do prazo, o MAPA criou uma lista de prioridades. A gente vem discutindo muito essa questão da lista de prioridades, ela já está na sua 3ª edição, sendo que a primeira ainda não foi resolvida. Acertadamente, na minha opinião, ela ouve as necessidades dos produtores para colocar os produtos ali na lista, porque são eles que sabem o que tem que ser priorizado. Por outro lado, talvez até por estar ouvindo os produtores, tem muitos produtos que não se que a sua presença ali não se justifica, genéricos assim, 57º genérico do mesmo produto, alguma coisa desse tipo. Como que a priorização poderia ser mais efetiva? A gente deveria ter tantos produtos na lista? Essa é uma boa pergunta. A gente está até, inclusive, sendo auditado pelo Tribunal de Contas da União sobre o sistema de registro de agrotóxicos, ou o sistema regulatório, não só o MAPA, mas o sistema regulatório da União sobre registro de agrotóxico. E esse foi um dos pontos abordados. E é o que a gente sempre tem esclarecido, de que a necessidade de ter uma priorização é fato. O que nós estamos aperfeiçoando ao longo do tempo, desde a primeira lista até agora, que nós estamos construindo a 4ª lista, os critérios e a metodologia para estabelecer a lista de prioridades. A função da lista de prioridades. Porque, como a gente sempre tem comentado em todos os fóruns com o setor privado, a gente não pode ter a lista da lista. O sistema regulatório deve ser capaz de esgotar a lista ordinária, que é por ordem cronológica, num tempo razoável, que a gente imagina, para dar previsibilidade da inovação, mas a gente não pode ignorar que pragas acontecem em surtos, pragas novas entram, pragas... Então, a gente tem que ter um mecanismo de... Não dá para casar a ordem cronológica de registro com a ordem do que acontece no campo. Então, você tem a lista de prioridades para, primariamente, lidar com esses problemas de ordem fitossanitária que ocorrem ao longo do tempo. Aí, é claro que teve, para os produtores, é muito importante ter suporte fitossanitário. E aí, se você perguntar para eles, é tanto importante quanto ter produtos baratos, que é uma reclamação recorrente dos produtores. Os produtos funcionam? Funcionam, mas estão cada vez mais caros. Então, eles também querem mais competitividade na oferta desses insumos, e é por isso que teve numa dessas listas mais produtos genéricos. Mas a gente tem o foco principal da lista é sempre os problemas de ordem fitossanitária. A gente não pode deixar uma cultura de importância econômica sem rotação adequada para o seu manejo para uma praga específica, porque não tem opção de insumos. Olhando para isso, quais são atualmente os critérios que levam um produto a constar na lista de prioridade? Os critérios são problemas de ordem fitossanitária, que a gente indica, faz um levantamento para indicar, tem algumas questões de produção nacional, de inovação, e agora, com a construção da 4ª lista, nós estamos utilizando um método que chama AHP, Analytic Hierarchic Process. É um processo que a gente está trabalhando junto com a Embrapa, em que a gente já colheu os subsídios das câmaras setoriais e que estamos estabelecendo critérios para dizer qual é o primeiro critério com maior peso para escolher quantas, porque tem alguns desafios. Quantas pragas nós somos capazes, no sistema regulatório, de priorizar? Depois de quantas pragas,
quantos produtos nós conseguimos priorizar. Uhum. Se a gente olhar para a lista de prioridades, tem inovação tecnológica, que a gente fala de novo ingrediente ativo, de 2016. Nós estamos em 2020. É uma pressão que nós estamos absorvendo internamente para que a gente possa avaliar isso, mapa Anvisa e IBAMA, para assim, olha, prioridade há 4 anos, fica difícil da gente começar a sociedade acreditar que isso era uma prioridade. Já está começando a levar o tempo rotineiro de análise. Então, a gente quer melhorar o tempo de análise da prioridade para que ela tenha real noção de prioridade. Está funcionando? Tá. Mas é uma questão de aprendizado em serviço. O tamanho da lista, a quantidade de pragas. Então, a gente precisa estar refinando esse processo ao longo do tempo. Você citou uma 4ª lista de prioridades. Qual a ideia para a confecção dessa 4ª lista? Ela traz produtos novos ou ela faz uma análise dentre as 3 primeiras listas que ainda não foram analisadas? Ela invalida as outras 3? Ela não invalida, mas a gente leva em consideração o aprendizado com as outras listas. Inclusive, a gente leva em consideração o que eu vou priorizar agora na 4ª lista que já não está devidamente suprido nas outras 3. A gente sempre faz essa provocação interna nas oficinas. Olha quantos produtos já estão priorizados para a Facópsora, que é a ferrugem da soja. A gente tem que avaliar isso. Se a lista de prioridades se esgotasse, a primeira, a segunda e a terceira, nós teríamos oferta aos produtores em quantidade absolutamente razoável para fazer o manejo da ferrugem? Ela precisa continuar entrando na 4ª lista? Quantos produtos, quantos ativos devem estar são perguntas que a gente tem feito junto com a pesquisa. Quantos ativos são considerados satisfatórios para uma rotação para evitar criação de resistência para as pragas? 4 ativos? 5 ativos? Então, tudo isso a gente está levando em consideração para decidir aquilo que a gente vai colocar como prioridade na 4ª lista. Então, ela sucede as outras 3. A gente anexa a 4ª lista, ela vai entrar no final da 3ª. Mas ela tem que entrar... É uma dinâmica difícil, né? Mas ela tem que entrar dando uma melhora de qualidade regulatória. Você tem que enxergar para a 4ª lista problemas que... E aí, por isso que a gente não tem expectativa de soltar essa 4ª lista este ano. A gente precisa ter o esgotamento das listas de prioridade atual, a primeira e a segunda, pelo menos, para começar a pensar em uma 4ª lista de prioridades. O que é ruim, né? Porque, na minha opinião, a lista ela já é uma confissão da falência do sistema, né? Da forma como ela é feita. Ela não está olhando só para aquelas emergências pontuais, e aí a gente tem o decreto de emergência que já resolveria isso. E aí a gente ir para uma 4ª lista é triste, né? Deveria acelerar. E a gente vê, inclusive, que a lista a fila é tão grande porque ela demora muito também, né? Porque as empresas têm que colocar produtos ali para garantir o seu lugar. Eu vou voltar um pouquinho na questão que a gente falou do marco regulatório, porque o Zé Eduardo, ele pergunta aqui, em sua opinião, qual a perspectiva de votação da reforma do marco regulatório com o PL 6299? Você tem ouvido falar numa retomada? Porque, para mim, isso está pós-pandemia. Eu posso te dizer que eu não sei. Porque o projeto já está pronto, com relatoria pronta para ser pautado e votado em plenária. Mas esse ano, por causa da pandemia, o Congresso acertadamente focou os olhos para o enfrentamento ao Covid. Agora, é uma dinâmica do Congresso. É uma dinâmica do Congresso que eu não sei quando que ela vai entrar na pauta. Podemos trabalhar para entrar na pauta de novo. Zé Edu, vamos falar disso. Eu acho que o setor tem que se movimentar nesse sentido. E ainda o Zé Eduardo, já falando das listas, ele coloca, mas soltar uma 4ª lista ainda com pendências nas listas 1, 2 e 3 é pertinente? É aquilo que eu falei, né? Exatamente, não é pertinente. Todo mundo que veio perguntar para nós, perguntaria, e aí, quando é que vai ser a 4ª lista? Eu falei assim, não espere, não ser salvo, né, determinações superiores, mas do ponto de vista do departamento, não espere que o mapa publique uma 4ª lista enquanto houver ainda produtos da primeira lista de pé. Você perde o sentido de prioridade, passa a tornar fila da fila, e como a gente sempre falou abertamente, a gente não pode permitir que se crie a fila da fila. Quer dizer, e se tiver uma emergência, como a gente teve a questão da Helicovepa, usa-se o decreto de emergência e ponto. É sempre importante lembrar isso, que o decreto de emergência é para realmente situações de calamidade.
situações em que você não tem escolha, não dá tempo de colocar na lista de prioridades. A Helicoverpa, eu dou o exemplo da Helicoverpa, mas eu dou o exemplo também do gafanhoto, dos gafanhotos que nós tivemos esse ano. A gente tem produto registrado para uma ou outra espécie, uma ou outra cultura, mas como ele é polífago e poderia atacar qualquer coisa, a gente teve que usar o decreto da emergência fitossanitária, que ele é para lidar com essas situações de calamidade absoluta, de grande macro-região. Ele não tem, e até hoje não foi utilizado, para corrigir problemas de registro. Tá certo. E aí você citou, enquanto a gente estava falando das prioridades, a questão da ferrugem da soja e das questões de resistência. Eu queria entrar um pouquinho nesse tema de resistência. Então, o Brasil, por causa do seu clima, ele tem uma vulnerabilidade muito grande a pragas e doenças. Algumas dessas são devastadoras e podem, inclusive, levar à perda total da safra, da lavoura. A ferrugem é uma delas. O que o MAPA vem fazendo para garantir essas ferramentas de controle para essas pragas que têm problema de manejo? Bom, do ponto de vista do MAPA, regulatoriamente são 2 processos importantes para a ferrugem, aí especificamente para a ferrugem. Inclusive, a gente colocou em consulta pública, né, o Programa Nacional de Controle de Ferrugem da Soja, a consulta pública acabou e nós estamos consolidando ele para avaliar as opções que a gente tem de lidar com o vazio sanitário e a calendarização do plantio da soja, que já ocorre, alguns estados já têm suas regulações estaduais para a calendarização, mas ela não estava instituída dentro do Programa Nacional. Então, para você preservar, ferrugem da soja ainda é, infelizmente, o único ou grande método de controle químico, é fungicida. Então, você adota medidas regulatórias, que é o uso do vazio sanitário e da calendarização, para melhorar ou manter a performance por mais tempo possível desses fungicidas. Para quê? Porque a ferrugem tem uma capacidade de mutação e de criar resistência muito forte. Se você não preserva a eficiência desses fungicidas, não tem sistema regulatório que aguente ficar registrando, aí teria que ter a fila ordinária, a fila de prioridades e a fila da ferrugem. Então, a gente não pode permitir isso também. Então, o MAPA tem que adotar as medidas para que esses produtos durem mais tempo para o produtor. E a gente pode afirmar que, principalmente nesses casos, é absolutamente necessário ter novas tecnologias? De todos os desafios que tem no Brasil, minor crops, oferta de genéricos para ampliar a concorrência, o que a gente mais está defasado é a inovação. A inovação, quando a gente fala em inovação, é os novos ingredientes ativos. Os novos ingredientes ativos que são cada vez, comparados com o que tem de registro hoje, com um perfil toxicológico muito melhor, menos tóxicos ao meio ambiente, menos tóxicos ao ser humano, com um nível de eficiência parecidíssimo ou até melhor em alguns casos, com doses muito mais baixas, mas eles levam 8 anos, 9 anos para entrar no mercado, comparado com a União Europeia e os Estados Unidos, que é o nosso principal concorrente na parte de grãos. Mas para a produção agrícola, que aí entra a fruticultura e etc., essas inovações tecnológicas, os novos ingredientes ativos estão demorando muito mesmo. Eles têm que ser mais celery. Tanto que quando você olha a lista de prioridades, muitos deles estão lá dentro, mas não estão todos. E eles precisam ser mais celeres, que permite, inclusive, que o sistema possa reavaliar as moléculas mais antigas, e aí você não tem essa discussão, esse embate entre a sociedade e os produtores, que o pessoal às vezes vê, por que o produtor, as associações de produtores ficam querendo defender moléculas tão antigas, moléculas que têm um perfil toxicológico mais tóxico? Assim, mas elas funcionam barbaramente e as alternativas não saem da linha de registro. Se você tiver uma linha de registro mais celery, fica melhor você fazer essa, vamos dizer assim, purificação do sistema. É um fato que os registros de produtos novos demandam muito maior análise e atenção dos órgãos reguladores. Mas eu que já tive dentro da indústria, posso dizer com muita tranquilidade que, inclusive, a indústria de genérico preza muito pelos registros de produtos novos, porque se não tiver novos, não terão genéricos. Os novos virarão genéricos lá na frente. Então, é importante que eles saiam logo para que possam depois ser usados por mais empresas. O Zé Eduardo, a partir da sua resposta com relação à lista de prioridades, ele coloca aqui: parabéns ao Goulart pelo bom senso e equilíbrio. Bom, vamos deixar um pouquinho de lado essa questão de registro em si e falar um pouquinho da imagem do setor diante da mídia e do público.
Quando se fala em agrotóxicos, grande parte da comunidade urbana tem restrição, uma clara preferência por orgânicos, tem medo da toxicidade, além de vários outros mitos. A verdade é que pouca gente sabe que os produtos orgânicos também levam agrotóxicos ou defensivos agrícolas, que as empresas que fazem esses defensivos para os produtos orgânicos são as mesmas que fazem os defensivos químicos, na sua grande maioria, e que o importante é ter o controle bem feito. A que você atribui esse medo da sociedade, essa desconexão do urbano com o rural? Essa desconexão do urbano com o rural ocorre em todas as áreas. Não é brincadeira quando a gente diz que logo vão ter pessoas que acreditam que o leite vem da caixinha mesmo. Isso é verdade, não é brincadeira. Pode parecer ser risada, mas a desconexão do urbano com o rural é real e não é só no Brasil, no mundo inteiro. No Brasil ainda tem esse componente que é um mito, se mitificou a questão da produção agrícola dos agrotóxicos, até pelo próprio nome, que é fácil, né? É fácil você fazer uma questão tão pejorativa com veneno, com agrotóxico. E aí a gente tem um rosário de situações engraçadíssimas de agrotóxicos, como, por exemplo, quando a gente comentou sobre veio uma crítica sobre os produtos que a gente estava liberando para controle de gafanhoto, falou assim, é o mesmo produto que tem mata-barata dentro da sua casa. Exatamente igual, é cipermetrina. Eu falei para um repórter, vai lá na sua despensa, olha o rótulo. Você tem esse exato produto dentro da sua casa, a não ser que você não tenha barata. Mas está lá. Então, a gente começou é um exercício que tem que se discutir, eu sempre falo isso, tem que ser discutido pela zona de conversa de ambiente dos urbanos. Tem que levar a conversa para os urbanos, porque dentro do ambiente agrícola já está todo mundo careca de saber que não é assim. Mais do que isso ainda. Quando você perguntou se tem que mexer na Lei 7.802, tem. Não é possível a gente ter uma qualidade regulatória elogiável no Brasil quando você tem uma lei, que é a 7.802, e 2 decretos regulamentando ela. O decreto dos agrotóxicos e o decreto dos produtos fitossanitários. Uhum. Que, para quem não sabe, o agrotóxico pela Lei 7.802, quando é registrado pelo decreto de agricultura orgânica, ele passa a se chamar de produto fitossanitário, coisa que nenhum decreto poderia fazer, ele não pode alterar os conceitos da lei. Uhum. Mas assim, aí você me pergunta, mas existe isso? Existe. Então, hoje uma empresa ela tem 2 opções regulatórias para registrar um produto para agricultura convencional e para agricultura orgânica? Tem 2 vias regulatórias, por incrível que possa parecer. Cada uma com uma característica. E a gente precisava mudar isso, não é possível continuar acreditando que o sistema de cultivo possa determinar o nível de perigo da substância, ou o nível de risco. Não é assim que funciona. Uhum. E você não acha que essas instituições que lutam contra essa agricultura convencional, elas acabam prestando um desserviço para a sociedade e que, eventualmente, elas deveriam investir todos os seus recursos para um uso correto e seguro? Porque a gente reconhece que existe problema. Você mesmo, no começo da live, comentou sobre isso. Absolutamente. A gente sempre fala isso. Tem que parar de querer discutir qual é o melhor sistema de cultivo para a humanidade. É convencional? A humanidade tem, como se isso fosse possível determinar. A humanidade tem que viver de sistema convencional, ou tem que ser de sistema plantio direto, agricultura sintrópica, agricultura orgânica, seja qual for o tipo. Cabem todas elas. Todas elas têm as suas opções. O que a gente tem que garantir é que os produtos sejam analisados para dar segurança ao homem, segurança ao meio ambiente e ofertados em tempos razoáveis. Uhum. Se o agricultor quer agricultura orgânica, porque a agricultura orgânica também não é só não utilizar agrotóxicos, ele tem outras premissas, que use, mas aqui a gente precisava ter uma uniformidade de tratamento. Eu vou te pegar agora numa outra pergunta. A gente sabe que os produtos convencionais, eles passam por todo esse processo, os defensivos, eles passam por todo esse processo regulatório, depois cadastro estadual, existe uma grande responsabilidade das empresas que produzem, e depois tem a coleta, o recolhimento de embalagens, tem várias coisas que cercam de segurança esse processo. Inclusive análise multiresíduos feita pela Anvisa e pelo MAPA depois da colheita. Mas a gente vê que na agricultura orgânica não tem tanto esse controle. Por exemplo, não existe análise de resíduo nem de defensivos, nem de contaminantes para produtos orgânicos. Por que não existe? Por que ainda não foi olhado para isso? Porque a gente já viu várias matérias
em programas de alta audiência, vamos dizer, eu não vou citar nenhum aqui, que mostraram feiras de orgânicos e fizeram análises e tinha muito resíduo de produto de defensivo, inclusive defensivos proibidos no Brasil. Então, e aí a gente tem diversas ilegalidades, a gente já falou aqui muito sobre contrabando e falsificação. Por que o MAPA ainda não começou a analisar os orgânicos? Os orgânicos é até uma boa pergunta. Os orgânicos, até porque teve uma profunda reestruturação do Ministério da Agricultura no início do governo Bolsonaro, no ano passado. O Ministério da Agricultura mais que dobrou de tamanho. A Secretaria de Defesa Agropecuária foi profundamente teve uma reengenharia profunda nela. Então, a gente absorveu as atividades, por exemplo, de registro de produtos para a agricultura orgânica, estavam em outra secretaria e estão agora aqui com o Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas. A certificação e a fiscalização da produção orgânica também estavam em outra secretaria. Então, isso foi absorvido pela SDA para que a gente pudesse colocar. Então, como isso foi incorporado em 2019 pela SDA e a análise de multirresíduos era feita por nós, é um dos motivos que a gente não colocava no nosso PNCRC. Agora, por que a Anvisa não colocou isso no PARA, eu não sei. Mas é importante... Eu pergunto para o Carlos Alexandre a semana que vem. Mas é importante ter essa questão, porque a gente tem um olhar muito especial para a questão das análises de limite máximo de resíduo, e mais do que isso, a maneira como a gente comunica os resultados. Muito do que a gente tinha falado agora da percepção equivocada e dos vilões, todo mundo sabe disso quando vai comprar na feira livre, etc. O morango, o pimentão, o tomate, mas quando você começa a levar mais conhecimento e dizer que, olha, o produto não é produto proibido no Brasil, ele está registrado no Brasil, não está registrado para a cultura, é um problema de minor crops, então você começa a desmistificar essas questões e essas violações gravíssimas que se pintavam no passado, como o pessoal começa a entender que não é bem assim, então não é uma questão de insegurança, é uma questão de tecnicalidade de registro no Brasil. É duro, né? Porque aí a gente está ajudando, inclusive, a desconectar de novo o campo com a cidade. Quando a gente fala que o problema está ligado a minor crops, é muito difícil que aquela pessoa que está ali sentada, preocupada com o que ela vai comer, mas que não entende de onde vem, entenda o que são os minor crops e a complexidade regulatória para esse tipo de produtos, né? Você acha que a gente vai conseguir trilhar esse caminho? Como é que você vê o futuro regulatório dos defensivos no governo brasileiro? Eu digo que esse é o único caminho, porque esse é o caminho do conhecimento. Eu sempre falo isso, não é só área de registro de agrotóxicos, qualquer outras áreas do governo, de qualquer outro tipo de situação. Quando você vê algum movimento anti-vacina, quando você vê alguma coisa irracional, eu sempre falo para a pessoa, se você conhece do assunto minimamente, se sente preparado, e a pessoa é contra, pergunte se a pessoa está disposta a escutar. Porque também, às vezes, as pessoas também optam convenientemente por fechar os ouvidos e acreditar naquilo que ela quer acreditar, independente de você trazer o contraponto. Para agrotóxico, eu sempre toco no assunto, mas você quer ouvir falar sobre por que dá problema no pimentão, por que dá problema no morango, por que você acha que é problema, e aí começar com... Eu falo bastante sobre padrões de consumo, porque todo mundo só quer comprar o tomate vermelho perfeito, para chegar ao tomate vermelho perfeito na época das águas. Às vezes ocorre algum problema de uso de produto não registrado, mas aí eu sempre falo isso para todo mundo. Pergunte se a pessoa está disposta a ouvir. Se a pessoa não está disposta a ouvir, que é o que está acontecendo ultimamente, nos últimos anos a gente tem visto uma polarização de ideias sobre qualquer espectro de qualquer coisa e uma não vontade de discutir, de não ouvir o outro lado. E não é porque a gente defende o que a gente faz, mas é porque foi muito tempo a nossa atividade agrícola, não teve o outro lado falando, como que a gente faz uso seguro, que tem a tríplice lavagem, que o Brasil é o primeiro país do mundo em logística reversa de embalagem, pouca gente acredita nisso, mas é verdade, a gente é referência mundial. Então, é preciso, sempre falo, você quer ouvir mesmo? Vamos começar a conversar sobre isso e começar a desmistificar algumas coisas. Eu digo que eu estou fazendo a minha parte, além dessa catequização de quem está querendo ouvir, eu já trouxe aqui para falar o Rando do Impev para falar sobre recolhimento de embalagens, e agora a gente está ouvindo todos os lados aqui.
É importante lembrar também que o índice de conformidade do Brasil é altíssimo, tá? Segundo os padrões da Europa e dos Estados Unidos, né? Sim. Nossos padrões de conformidade são inquestionáveis. Não adianta, por mais que tenha esse movimento de dizer que a gente contamina água, contamina solo, contamina o que for, todos os valores de referência que nós temos para analisar, tanto interna, como eu falei, tanto interno quanto externo, provam de que a gente tem um sistema muito robusto. E olha que a gente é um país em desenvolvimento com todas as dificuldades que a gente tem. É isso. Bom, deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta aqui, porque aquele meu roteiro enorme, eu cumpri. A gente comentou que era muita coisa, né? Mas vai no bate-papo, vai rapidinho. Mas é isso. Carlos, eu queria te agradecer muito por esse tempo precioso que você dedicou aqui a gente. Agradecer a nossa audiência, que foi ótima. A gente está aqui com 100 e poucas pessoas assistindo, mas já batemos quase 500 pessoas que passaram por aqui. E dizer a todos que o vídeo daqui a pouco ele vai para o IGTV do Instagram e no fim do dia ele sobe para o canal da Think Brasil no YouTube. E dizer que nas próximas semanas a gente continua. Semana que vem a gente tem a Anvisa aqui falando do mesmo assunto. E ainda nessa semana, na quinta-feira, teremos o adido agrícola Augusto Billy falando sobre os impactos do Brexit no agro brasileiro. Também vai ser bastante interessante. Carlos, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Aqui. Se me puder falar, eu sempre falo para... Vamos sempre tocar nesse assunto. Nunca fujam do debate. Todos do agro, todos os produtores, todas as associações, cooperativas, as pessoas da indústria, pesquisadores, acadêmicos, ninguém pode dizer que esse tipo de atividade não tem risco, que não tem perigo, mas tem as medidas de mitigação de risco, assim como em todo lugar do mundo. Agrotóxico tem o mesmo glifosato que vende aqui no Brasil, é o mesmo que vende na União Europeia, que é o mesmo que vende nos Estados Unidos. As moléculas, muitas das moléculas são exatamente as mesmas. Então, assim, o nível de risco que oferta, dependendo da situação, tem medidas de mitigação de risco que cada país ocupa. Mas o mais importante é, vamos falar a respeito. Mas vamos falar a respeito com quem não quer ouvir falar sobre agrotóxico. Porque entre nós, entre o agro, todo mundo já conhece essa questão. Então, é importante a gente falar isso com quem, com os seus familiares que são urbanos, leve essa informação para o urbano, leve informação. Se ele vai aceitar ou não, é com ele. A gente não controla como as pessoas recebem a informação. Mas a gente não pode ter vergonha de falar a respeito e tem que falar bastante. Eu acho que é uma missão, né, Goulart? A gente chega lá. Estamos aqui fazendo a nossa parte. É isso. Obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Até quinta-feira.